quiser, a gente pode bater um papo assim às escuras. Não, por mim não tem problema, não. Se o pessoal me ouvir, eu não me incomodo de não aparecer, não. O seu áudio, para mim, está perfeito. Eu acredito que para as pessoas também. Você Então se vamos. incomoda? Quer continuar? Não, de forma alguma. Claro, pode Então continuar. vamos lá. Então, em respeito a quem já está aqui com a gente vai continuar, não é isso? Gabriel, então, oficialmente agora um boa tarde a você, né? E a todos Boa que tarde, estão aqui Marília. com a gente. Essa semana, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, eles já anunciaram a retomada gradual das atividades econômicas, né? E com a pandemia, muitas empresas ficaram fechadas, muitos restaurantes, área de serviço, comércio, até a própria indústria, algumas tiveram que fechar. Então, o prejuízo financeiro é muito grande e muitos deles vão precisar de ajuda financeira. E para isso que a gente está aqui com você hoje, que a gente trouxe Gabriel Martins, ele é doutor e mestre em administração, professor da UFRN e ex-gerente do Banco do Nordeste. E ele vai falar para a gente, vai explicar para a gente as fontes de capital de giro e investimentos nessa retomada, certo? Então, Gabriel, antes da gente entrar no assunto mesmo, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, certo? Sim. Boa tarde, Marília. Boa tarde aos demais participantes. Para mim é um prazer estar com o Conselho Regional de Administração, mais uma vez, contribuindo nesses eventos de informação sobre a área financeira, que é a área que eu atuo. Já falando do meu currículo, eu trabalhei durante muitos anos no Banco do Nordeste, daí o meu interesse pela área financeira. Depois que eu saí do banco, eu passei a trabalhar como professor da UFRN. Antes eu também já tinha trabalhado na UNP, sempre na área financeira. E eu atuo, às vezes, fazendo alguma consultoria financeira que surge e também elaborando projetos de viabilidade exatamente para a captação de recursos nos bancos. Certo. E é o seguinte, e nesse caso, quais são os itens financiáveis nessas operações de capitais de giro, nesse momento? Capital de giro ou investimento? Nesse momento, tem tido mais procura por financiamento de capital de giro. Por quê? Porque as empresas estão sem faturar, então elas precisam suprir a necessidade de capital de giro dela, que é basicamente para adquirir estoque e também para fazer o financiamento das vendas a prazo. Ela, mesmo que não esteja vendendo neste momento ou que tenha reduzido as vendas, os compromissos dela continuam. Então, as compras que ela fez antes do início dessa quarentena, provavelmente uma parte está ainda vencendo ou já venceu e ela não conseguiu pagar. Então, quando ela busca essa fonte complementar de capital de giro, ela vai exatamente no primeiro ou no segundo mês após essa queda das vendas. Então, é um momento no qual eu imagino que as fontes de recursos especialmente criadas para essa pandemia chegaram tarde, mas ainda é possível aderir. Existe uma linha de crédito muito buscada que é para pagamento da folha, para as empresas que não tinham condição de pagar o salário dos seus empregados. O governo federal tem feito através de bancos públicos e privados. Ele criou uma linha de crédito especial com uma taxa de juros anual de 3,75% ao ano, essa taxa. Fica uma taxa muito baixa mensal. Normalmente, as empresas conseguem essa operação de capital de giro para pagar 1,5% ao mês. Então, a gente trabalhar com 3,75% ao ano, ela é bem menor do que o tradicional. Chega a ser uma taxa de juros de longo prazo no Brasil. Teoricamente, a gente estuda que quanto mais longo é o prazo do financiamento, maior deve ser a taxa de juros pelo risco que a operação traz para o banco. Mas no caso do Brasil, que é um país que é campeão de taxas de juros elevadas no mundo, apesar de hoje a gente ter uma taxa básica chamada Selic, ela hoje está a 2,25% ao ano, mas ela ainda é alta comparada ao resto do mundo. O Japão trabalha com taxas negativas. Então, o governo baixou recentemente exatamente para ajudar a que os bancos conseguissem operar com taxas de juros mais baixas. Então, você perguntou que itens podem ser financiados. Em primeiro lugar, a folha de pagamento. Só que exige-se que a empresa não demita. Então, a folha de pagamento, o banco vai poder financiar. Ele tem um limite de até 2 salários mínimos por funcionário.
que dá 2 mil e alguns reais. Então, assim, se o seu empregado receber um salário de 4 mil, o banco ele pode financiar até 2 salários mínimos desse valor. E o crédito é feito diretamente na conta do funcionário. Então, a empresa não vai poder usar esse dinheiro para outra coisa. A empresa complementa. Então, essa é uma linha de crédito exclusiva para salário e a empresa não vê nem a cor do dinheiro. O dinheiro é para cair na conta do empregado. É interessante, e ela vai pagar é uma segurança, né? Exatamente, é uma segurança. Essa linha também não é permitido pagar dividendos aos patrões. Então, se o empresário quiser tirar a remuneração dele, só se ele também for empregado é que ele pode tirar, mas se for como distribuição de lucro, o governo também não permite. Essa é a principal, que é para pagamento de salário. Agora, a condição não pode, durante a vigência dessa pandemia, não pode haver demissão. A mesma quantidade de funcionários, ela tem que manter. Até pode contratar e demitir. O que não pode é você diminuir a quantidade total de empregados. Diminuir o quadro. Essa é a principal linha. Isso seria só durante a pandemia ou enquanto durasse esse empréstimo? Só durante a pandemia que ele assumiria esse compromisso? O prazo que o governo tem dado até o momento é 30 de setembro. Essa linha de crédito especial que tem sido criada, ela vai até o dia 30 de setembro. Porque como a pandemia, mesmo que a gente volte à atividade, a gente vai voltar com algumas restrições. E por isso que a gente falou também no título da gente imaginar fontes de recurso para investimento. Porque todas as pessoas que estão reabrindo, a gente vê que eles mudam de prática. A gente vê nos supermercados, eles compram aquele medidor de temperatura. Aquilo ali foi um investimento feito. Ele tem uma quantidade menor de pessoas dentro do supermercado. Então, isso vai exigir dele que ele gaste mais para atender para cada cliente. Então, exatamente. Não, eu digo assim, a empresa vai ter um investimento maior proporcional à quantidade de cliente. Isso lembrando de supermercado. Agora a gente está com um hotel, com um restaurante, que vão abrir, eu acho que na segunda fase. Essas empresas de alimentação, elas não vão poder atender 100% da capacidade que elas tinham. Ela vai reduzir para 50%, 70%. Essa redução vai implicar também em necessidade de capital de giro. Porque ela vai vender menos e vai ter que manter praticamente o mesmo quadro de pessoal, se ela teve o financiamento da folha, e também ela vai ter que investir em novos equipamentos ou imóveis. Se ele optar por manter as mesmas mesas, mas se for fazer aqueles boxes... Separação, né? De separação, aquilo é um investimento. O supermercado não teve que fazer no terminal de caixa, né? Caixas. Nos caixas, eles tiveram que comprar EPIs, as máscaras, as luvas, o álcool em gel, tudo isso são gastos que mesmo que a gente diga, mas o gel não é investimento, mas é um investimento em capital de giro. É custo, né? É custo para a empresa. Exato. É porque a gente classifica separado, mas assim, na hora que você compra qualquer insumo, na hora que compra, você está comprando e está investindo no estoque da empresa. Quando você consome, é que ele passa a ser um custo. Então, quando você pede um financiamento para capital de giro, ele pode ser esse da folha, ele pode ser um financiamento para pagar os boletos que estão aí vencendo, para pagar a conta de luz, para pagar qualquer gasto que você não precise justificar para o banco o que é. Quando se fala em investimento, é porque é como se fosse um financiamento carimbado. Existe, no momento, linhas de crédito também com a taxa parecida com essa da folha, em torno de 4% ao ano, para aquisição de insumos, que aí entra esses itens que a gente estoca, materiais que são usados na produção ou no atendimento de cliente, que a gente também não... Quando a gente fala em insumo, não é só para a indústria. O comércio também usa insumo. Material de limpeza a gente pode tratar como uma espécie de insumo. A gente pode tratar, num salão de beleza, você trata o material que o cabeleireiro usa para tingir um cabelo, para fazer algum alongamento. Isso também é considerado um insumo. Num consultório odontológico, os materiais também são considerados. Então, existem linhas de crédito específicas para adquirir estes insumos. Tanto para o que já se adquiriu nos últimos 3 meses, como para você vir a adquirir durante esse período. Isso ainda falando em pandemia. Isso é no cenário de pandemia. De pandemia, Não, exatamente. A gente está falando aqui no cenário de pandemia. Inclusive, tem uma pergunta aqui de Diego Dantas, de quais bancos trabalham com essa linha, Gabriel? A linha de insumo, ela tem no Banco do Brasil, na Caixa, no Banco do Nordeste e nos bancos oficiais, nos bancos privados, desculpe.
Basicamente, eu analisei hoje o Bradesco, o Itaú e o Santander, que são os mais comuns. Agora, existem outros, a exemplo do banco da Ecoval, que também é um banco, ele não tem agência aberta para atendimento ao público, ele tem um escritório, porque ele é tido como se fosse um banco de atacado. Então, ele atende empresas de médio e grande porte, mas ele também faz esse tipo de financiamento. E no caso, eu acho que ele falou também da folha, né? Porque ele, como a pergunta chegou há mais tempo, acho que ele também estava se referindo... Da folha, Diego, é o seguinte, a folha de pagamento, ela é um crédito que foi aprovado pelo governo federal. Então, ele tanto é feito nos bancos oficiais, como é feito nos bancos privados. Eu observei hoje que existe ela no Santander e existe também na Caixa Econômica. Agora, é provável que tenha em todos eles. O nome dessa linha chama-se da folha de pagamento, geralmente eles chamam de FOPAG. No Banco do Brasil tem, aí eu vou falar especificamente do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tem esse financiamento, agora ele exige que a folha de pagamento seja paga no próprio Banco do Brasil e a pessoa tem que ter feito algum pagamento por meio desse sistema de dezembro a abril, de dezembro de 2019 até abril deste ano. A empresa que já tinha o convênio da Folha com o Banco do Brasil pode fazer essa operação no Banco do Brasil. Aí nós temos a taxa essa, que é 3,75% ao ano, porque é um programa criado pelo Ministério da Fazenda. Essa mesma taxa, ela deve ser cobrada pelos bancos privados. Ela tem um prazo de 36 meses, ou seja, a pessoa pode ficar pagando em 36 parcelas mensais, que dá um total de 3 anos. E dentro deste prazo pode ter até 6 meses de carência, ou seja, a pessoa contrata, ela pode pagar, por exemplo, a folha deste mês, e ela só vai começar a pagar daqui a 6 meses. Aí ela vai ter 30 meses para pagar. Ela conta 6 meses de carência, mais 30, no total, 36 meses. E a garantia é apenas um avalista, que geralmente são os sócios da empresa. Ela não vai pedir garantia real, não há necessidade. Existe um teto, um valor máximo que a pessoa pode ser captada nessas operações de capital de giro? Existe, dependendo da linha. Essa que eu falei agora, que é a folha de pagamento no Banco do Brasil, o limite que eu falei é até 2 salários mínimos por funcionário. Não tem limite máximo de total. Certo. Se a empresa tem 1.000 funcionários, ela vai financiar 2.000 salários mínimos. É per capita, no caso, né? Exato, exatamente. Né? Exatamente, certo. Pode falar, pode continuar. Essa da folha de pagamento, ela tem em outros bancos também. Aí a pessoa pode buscar. O que eu recomendo é o seguinte. Na hora de fazer a operação, consulte pelo menos 3 bancos. Faça de conta que você está fazendo uma licitação. Porque não é só a taxa de juros que a gente tem que observar. Muitas vezes o banco coloca a menor taxa de juros do mercado e ele ganha em outras tarifas que ele vai lhe cobrar. Então, ele vai lhe cobrar, às vezes, ele lhe cobra uma tarifa para analisar uma proposta, cobra uma tarifa para contratar. Às vezes, ele lhe pede que você faça uma aplicação financeira e lhe dá uma remuneração para essa aplicação muito baixa. Então, isso, às vezes, isso pode acontecer. De você conseguir uma taxa menor. A casadinha que, a rigor, é proibido. O problema é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor nem sempre é aplicado em operações com banco. Por quê? Sim. Existe o Código de Defesa do Consumidor Bancário. E esse Código de Defesa do Consumidor Bancário, ele é um código leonino. Ele tem mais direitos para o banco do que para o cliente. Ele chega a dizer o seguinte, prevalece o que está no contrato. Então, o banco chega e lhe dá um contrato. Hoje eu estava analisando um contrato. Uma pessoa estava pegando financiamento no banco e me pediu para analisar o contrato, para ver se estava tudo de acordo com o que foi negociado. Tem um item que estava em desacordo, mas ele não pode mudar. E o banco diz assim, o dinheiro está aprovado, o contrato está aqui, se quiser assine. Se não quiser, busca outro banco. Então a pessoa não é um consumidor como os outros, né? Espontaneamente forçado, o cliente aceita, não é isso? Exatamente. Mas assim, o que é importante? Verificar, além da taxa de juros, verificar tarifas que o banco vai lhe cobrar, a reciprocidade, que nós chamamos, é o termo técnico dado a essa aplicação financeira, um seguro, às vezes a abrir uma conta corrente, a você ter que levar todas as suas vendas no cartão para que esse banco receba. Então, às vezes ele impõe alguma reciprocidade que fica mais caro
do que você pegar no outro banco, mesmo que o outro banco tenha uma taxa de juros maior. Aí maior. o que é que eu sugiro? Peça ao banco uma planilha com a simulação do valor da prestação, porque lá já vai vir obrigatoriamente o custo efetivo total da operação de crédito, isso é uma obrigação por parte do Banco Central, e ele vai saber o valor da prestação, incluindo quase tudo. As tarifas não estão nesse valor da prestação, mas tem banco que financia a tarifa, financia o imposto de operação financeira, joga tudo na prestação. Então, por isso que é importante. Peça uma tabela de um banco e do outro com o valor da prestação e você compara pelo valor da prestação. Fica mais fácil de você ver se... Obviamente, respeitando o prazo, né? Porque o valor da prestação pode mudar em função do prazo. Mas é algo que merece ser... O que eu sugiro é que as empresas sempre peçam o parecer de um advogado para ler o contrato, o parecer do contador, do financista, dependendo da sua equipe de trabalho. Quem tem mais afinidade com operações bancárias, que leia o contrato também, porque o advogado vai ver o lado jurídico. O financista vai ver essa questão do custo financeiro da operação. E aí a decisão fica mais fácil de ser tomada. O importante é consultar alguém que ele esclareça para não cair no escuro e ter algum problema futuro, não é isso? Você conseguiu uma taxa melhor, mas em compensação a reciprocidade ser muito maior a contrapartida e você acaba pagando mais. Gabriel, e se a empresa ou os sócios possuírem alguma restrição cadastral, esse tipo de financiamento é possível? As exigências são muito grandes? Nesse caso aqui da Folha, o Banco do Brasil, eu não vou dizer que os outros bancos vão dispensar ou não. Eu vou dizer porque o Banco do Brasil era o que tinha mais detalhes sobre essa operação de financiamento da Folha. Ele exige que você esteja adimplente com o Banco do Brasil. Então, se você tem uma operação antiga no Banco do Brasil e ela está atrasada, você primeiro tem que renegociar para colocá-la em dia. E ele pede também que você esteja adimplente com a Seguridade Social, que é a Previdência. Então, você vai ter que ter ou uma certidão negativa da Previdência, de débitos previdenciários, ou então você tem que ter uma certidão positiva com efeito de negativa. É aquela que você parcelou e está pagando as parcelas em dia. O Banco do Brasil ele pede isso. Se tiver alguma restrição de Serasa, algum atraso em algum outro banco, ele fala no texto do site do Banco do Brasil que ele não vai exigir. Mas na hora de fazer o contrato é que a gente vai saber se ele vai fazer ou não. Por quê? O banco ele é obrigado a fazer a provisão das perdas. Então, na hora que a gente se submete ao banco para fazer uma operação de crédito, ele vai analisar a empresa em si e sua administração. Existe uma resolução, para quem for da área e quiser pesquisar, a resolução número 2682 do Banco Central. Essa resolução ela diz todos os critérios que os bancos têm que analisar numa operação e no cliente para poder estabelecer uma nota de risco. Em cima dessa nota, que varia, essa nota ela ocorre em letras. A A é o melhor grau de risco, é aquela empresa que a chance dela não pagar o banco é muito remota. E vai até H. Então, o banco, geralmente, ele empresta até o nível C ou D. Agora, na crise, ele tem aceito, em alguns casos, financiar o cliente que tem uma nota 6, 6,5, porque o ideal é de 7 para cima, é como se fosse a média de aprovação. Abaixo de 7, o banco tem que jogar tanto o percentual como prejuízo, que para ele não compensa emprestar. Ele empresta, o risco dele é tão grande que ele tem que jogar como prejuízo no próprio balanço dele. Então, ele diminui a capacidade de operar. E os acionistas dele não vão gostar. Mas, nesse caso específico, a nota 6 é uma nota mínima que pode ser obtida, que corresponde à letra D. Como é que isso pode acontecer? Pois não, Marília, pode falar. Não, eu ia perguntar, desculpa, mas eu ia perguntar se essa taxa é padrão, ou dependendo do risco que a empresa ofereça nesse sentido, se a negociação de taxa também. Nesse da Folha, a taxa é fixa, é padrão. Inclusive, a gente chama de taxa pré-fixada. Ela não muda ao longo do contrato. Agora, além da taxa, o banco vai cobrar tarifas, o banco vai exigir garantias e vai exigir reciprocidade. Então, se o risco é mais alto, ele tende a exigir mais garantias ou mais reciprocidade. Às vezes, ele até pede que você deixe o dinheiro aplicado. Você pede emprestado 100 mil, deixa 30 mil aplicado. Às vezes, ele chega a pedir isso aí, dependendo da nota de risco que o seu projeto ou que a sua empresa ofereça.
Por exemplo, que variáveis eu poderia tratar nesse risco? Até o tipo de administração é considerado. Se a sua empresa é familiar, ela tem uma nota menor do que a empresa que não é familiar. Se a sua empresa tem administração familiar, ela também tem uma nota menor do que aquela empresa que tem uma administração profissional. Então, são diversas variáveis que são analisadas para definir o risco da operação. Há outros tipos de empréstimo que a taxa de juros também varia em função desse risco, principalmente na rede privada, porque a rede privada ela quase não tem fontes de recursos do governo. Ela tem quando repassa dinheiro do BNDES, ou ela tem essa da folha de pagamento, mas o restante é com recurso próprio. Então, ela, quando vai calcular a taxa de juros, ela deixa uma taxa aberta e depende de cada cliente. Ela até negocia, às vezes, essa taxa de juros. Certo. Daniel, e quanto tempo demora para um banco contratar e liberar, para você contratar junto ao banco, para o banco liberar uma operação de crédito para capital de giro? É uma coisa muito demorada? Marília, depende do banco. Os bancos privados são mais rápidos. Quando você já tem um relacionamento com o banco, ou seja, quando você tem uma conta, quando você já tem operações de crédito, já é cliente, então o seu cadastro já está aprovado. A não ser que ele tenha vencido. Se ele tiver aprovado e se sua nota de risco for boa, então ele vai liberar aí, eu acredito que estourando em 15 dias. Eu já vi alguns bancos, se você vai até no terminal, no aplicativo ou no site, você entra lá e já libera a operação. O Banco do Brasil tem essa opção, a Caixa tem essa opção, mas assim, é para aqueles clientes que já estão com o limite aprovado. De acordo com o cliente. Certo. Se for essa operação da folha, obviamente vai depender de você estar com a sua folha de pagamento, você manda para o banco para ela analisar, mas não vai demorar porque você tem prazos da lei para cumprir o dia de pagar a folha, né? Exatamente, O banco também, nesse sentido, vai trabalhar para você cumprir a sua obrigação, nesse ponto, né? E no caso, para... Pode continuar. Se for para capital de giro, mas que não seja para folha, o tempo também é de você levar a documentação. Por exemplo, aquela operação que você usa para fazer aquisição de insumos, de matéria-prima, ou de embalagem, de materiais secundários também, você precisa levar para o banco o que você já comprou e você é ressarcido. Então, o tempo é qual? É você, estando com o cadastro aprovado, juntar essa papelada e entregar. Então, no meu ponto de vista, o maior tempo que se demora é de você juntar a documentação burocrática que o banco exige. Agora, no banco, o banco que mais demora, aí eu tenho que ser muito franco, são os bancos oficiais. Os recordistas são Caixa Econômica e Banco do Nordeste. Apesar de terem as melhores taxas, por serem públicos, eles exigem muita documentação legal. Mas não é nada que você vá... Ele não cria documento. Se você funcionar legalmente, a sua empresa tiver todas as licenças que ela é obrigada a ter, você também não vai demorar. Eu vou dar um exemplo que foi um tempo recorde. Essa loja do Nordestão aqui da Prudente de Moraes, em Tirol, o financiamento dela só durou 30 dias. Ela entrou com o pedido num dia, 30 dias depois o contrato estava sendo assinado. Por quê? Ela estava extremamente organizada. Agora, eu já vi casos, tanto quando eu trabalhei no banco, como depois que eu saí, algum cliente que me pediu ajuda, de pessoas que levaram 1 ano e meio, 2 anos só para juntar a documentação. Mas aí a gente não pode culpar o banco. Você vai abrir uma empresa. Também tem sua culpa, né? Você abre uma empresa, você começa a construir o prédio sem fazer o registro no CREA, sem pedir o alvará do bombeiro, sem dar entrada na CEMURB. O banco vai pedir que você tenha tudo isso, porque senão ele vai ser incriminado, porque vai estar financiando uma operação que não está legalizada. E você também não deveria estar operando sem estar com essa legalização. E isso demora. Se você vai dar entrada numa licença ambiental, o órgão ambiental vai demorar 6 meses, 1 ano, dependendo se for federal, estadual ou municipal. São muitos protocolos a seguir, muita burocracia, né? E nesse caso, para investimento, os prazos são os mesmos? Depende também do cliente, ou para investimento há uma dificuldade a mais ou uma facilidade? Não, para investimento existe... Em alguns bancos, eles vão exigir que você apresente um projeto de viabilidade. Não são todos os bancos que pedem, não. Eu lembro do Itaú, por exemplo, empreendimento da área de saúde, ele não pede projeto porque ele já tem uma diretoria do banco que é especializada em saúde. Então, ela já tem todas as informações necessárias para medir o risco de um investimento.
Ele só pede que você leve os orçamentos e aí você consegue aprovar em pouco tempo. No caso do Banco do Nordeste, ele também dispensa projeto para financiamentos pequenos, de 50, 100, 200 mil reais, não precisa fazer o projeto. Quando o projeto já é um pouco maior, acima de 200 mil, ele vai pedir que a pessoa apresente um projeto de viabilidade. Esse projeto, ele para fazê-lo, depois que tem todas as informações necessárias, o profissional deve levar em torno de 15 dias. Então, 15 dias só para fazer o projeto. Depois que você dá a entrada no projeto no banco, ele vai levar aí até 60 dias para sair o contrato. Se o projeto estiver todo arrumadinho, por quê? No banco eu vou dizer o que é que acontece. Primeiro tem que fazer o cadastro. É 15 dias para atualizar. Depois do cadastro, o banco vai aprovar o limite de crédito. Depois ele vai receber o projeto, aí vai analisar. Depois que analisa, ele lhe chama para contratar. Só que entre a análise e a contratação, tem a decisão do banco para fazer o financiamento. Se for um financiamento com um valor elevado, digamos assim, uns 8 milhões de reais, ele vai ser decidido na diretoria do banco, que fica em Fortaleza. Então, é uma instância a mais. Aí, para esses casos mais complexos, o prazo que o banco tem trabalhado é 60 dias. Do dia que entrega o projeto até o dia que se contrata. Mas, como eu falei, tudo vai depender da organização do cliente, e neste momento de pandemia a gente tem mais um fator que atrasa, que é as agências fechadas, né? De vez em quando adoece um bancário, a agência que ele trabalha fica toda em casa. Então é provável que durante esse período a gente demore um pouquinho mais. Mas não é como antigamente, que levava 2 anos, 6 meses. A gente tem trabalhado agora estourando 3 meses, uma operação está saindo. Para investimento, né? Você falou aí que tem diferença de taxa dos bancos privados para os bancos públicos. E sim, o custo dessas operações, também existe diferença? Qual é o custo e se existe diferença dos bancos privados para os públicos, desse custo? O custo que você fala não é taxa de juros, é de tarifa, não é isso? Exatamente, ou é tudo? Porque taxa de juros a gente já falou. Não, acho que a gente já falou em taxa de juros, né? Sim. Acho que seria mais a questão de tarifas, porque sempre tem aquelas tarifas, tem documentação que custa também, né? Quais seriam essas despesas? Olha só, uma das tarifas mais caras é a tarifa de registro da garantia. Suponhamos que a empresa vá hipotecar um terreno, ou um apartamento, ou uma casa, ou então a própria sede da empresa. Isso tem que se colocar no contrato, que isso vai ficar hipotecado, e tem que se pagar a hipoteca, o registro da hipoteca junto à matrícula do imóvel. Então, o registro de uma hipoteca, às vezes, ele é tão caro quanto uma escritura. Então, isso se torna caro. E, além disso, se o seu imóvel ele não estava averbado, só estava o terreno, e você construiu, nunca foi no cartório averbar, você tem que averbar neste momento. Aí você já vai pagar, além do registro da hipoteca, vai pagar a averbação dessas benfeitorias que você não tinha averbado. E o que vai ser financiado pelo banco, que for construído em termos de edificações, também. Então, isso aí tem casos que gasta 30, 40, 50 mil reais só com o registro do contrato e da garantia. Aí, alternativas, quais são? É usar, por exemplo, ao invés de hipoteca, fazer alienação fiduciária, porque o registro é mais barato do que a hipoteca. Outra alternativa é fazer uma fiança bancária. Ao invés de você dar um bem próprio em garantia, você pede a um banco no qual você tem relacionamento, com o qual você tem um bom relacionamento, para que ele seja o fiador da operação. Esse banco vai lhe exigir alguma coisa, mas vai diminuir o seu custo no que você toma. Isso é para cliente grande, que tem aplicação financeira, que tem imóveis fora do Brasil ou até em outros estados, aí geralmente se consegue essa carta de fiança. E ela não é tão cara. A carta de fiança custa aproximadamente 2% ao ano, em relação ao valor que o banco está sendo fiador. Às vezes a pessoa não tem a garantia e consegue essa carta também. Gabriel, a gente falou que naquela questão da folha de pagamento seriam 30 meses, né? Isso, nesse caso, são 30 meses para todas essas operações ou varia de acordo com a operação? Não. Normalmente, capital de giro fica entre 36 e 48 meses. Quando é para investimento, é bem maior. Pode chegar a 10 anos, pode chegar até a 20 anos, dependendo
do ramo de atividade da pessoa. Porque o prazo de uma operação de capital de giro, basicamente ela é definida pelo que já tem na norma. É tradicional, é 12, 24, 36, é mais ou menos assim. Que a gente chama de operação de prateleira. Ela já está pronta, você vai lá e só faz contratar. Uma operação de financiamento para investimento, ela é considerada uma operação de longo prazo. Então, por ser de longo prazo, ele vai analisar a projeção da capacidade de pagamento, a projeção do fluxo de caixa. Do jeito que uma pessoa física, a gente pega o contra-cheque e olha para fazer um consignado, a prestação não pode ser superior a 30% do valor do salário bruto, o banco vai pegar quanto é que sobra na sua empresa todo mês. Então, eu não vou gastar, eu não vou querer comprometer mais de 50% desse valor. E em cima disso é que ele define o prazo. Certo. Então, existem financiamentos que podem ter um prazo de 20 anos, como tem financiamento que só pode ter 5 anos, vai depender de cada situação. Por exemplo, na área rural, empreendimentos em agroindústrias, em fazendas, pecuária, agricultura, geralmente os prazos são muito longos. Por quê? Porque a rentabilidade é muito baixa. O retorno chega muito lento, então o prazo para eles é maior. Hotel, também, a medida que a gente chama é payback, que é o prazo de retorno. O payback de um hotel, a média é 12 anos, então o banco não pode financiar para pagar em 8, se você só vai recuperar em 12. Então o banco pode chegar até 15 anos para hotel. Agora, máquina e equipamento, né? Aí ele já bota só 5 anos. Se for comprar só máquina e equipamento ou um veículo isolado, o banco limita a 60 meses. Então vai depender muito do ramo de atividade, do que está sendo adquirido e da capacidade de pagamento da empresa, no caso de investimento. Agora, os juros são menores. São menores do que aquele que eu lhe falei. O juro de por exemplo, o juro de uma operação de longo prazo, usando os recursos do FNE, que é financiado pelo Banco do Nordeste, ou quem tiver na região norte, pode ser pelo FNO, que é aplicado através do Banco do Brasil e do BASA, que é o Banco da Amazônia. Então, nesses 3 bancos, é possível conseguir uma taxa de juros anual em torno de 4% ao ano neste momento, porque essa taxa é pós-fixada. Ela vai depender da variação do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado. Esse indexador ele vai ser adicionado no contrato, e sempre que ele aumenta, a taxa de juros tende a aumentar. Mas assim, a taxa atual está em torno de 4% ao ano. Aí a gente pode dizer, mas a Selic está 2,25. Sim, a Selic está 2,25. Só que o banco ele vai correr risco na operação. Então ele acrescenta o que nós chamamos de spread bancário, que é o que ele cobra, um prêmio que ele cobra porque está arriscando lhe emprestar. Por isso que essa taxa do banco é maior. Mas, se a Selic continuar em 2,25, é provável que a taxa do banco diminua. Agora, se a inflação disparar, pode ser que essa taxa aumente. Certo. E você acha que é mais aconselhável uma operação dessa com juro pré ou com juro pós-fixado? Atualmente, eu tenho aqui um histórico das taxas em relação ao período que foi contratado da primeira quinzena de junho. Na verdade, não é nem da primeira quinzena, já é no segundo decêndio. De 8 a 15 de junho, as taxas elas têm sido mais baixas com o pós-fixado. Mas por quê? Porque a gente teve uma inflação mais baixa, como não está tendo demanda de produto, a inflação baixa. Então, a maioria das operações pós-fixadas estão atreladas ou à inflação ou à taxa Selic. Ambas baixaram. Então, nesse período agora de junho, as operações pós-fixadas foram bem menor. O juro foi menor do que a pré-fixada. Eu vou dar um exemplo. Na operação de capital de giro com um prazo menor de 1 ano, as taxas de capital de giro para juros pós-fixados, a mínima foi de 0,13% e a máxima foi de 1,39% ao mês, para a operação de capital de giro de curto prazo. As mesmas operações com juros pré-fixados, ou seja, aquele juro definido no contrato e que vai ser permanente durante toda a operação, a mínima, ao invés de 0,13, já estava 0,41%. E a máxima, ao invés de 1,39, já estava em 10. Isso nos bancos, a média dos bancos que operam no Brasil. Então, nesse momento, é melhor arriscar numa pós-fixada.
né? Mas sabendo que na hora que você perceber que o indexador está aumentando, ou seja, se a Selic aumentar e se a inflação aumentar, é bom você renegociar para que a taxa passe a ser pré-fixada. Acho que até um certo tempo, talvez as pós sejam mais seguras, em função de que, por esse momento difícil que todo mundo está atravessando, eu acho que pelo menos por um tempo dá para segurar as pós, né? Se alguém quiser fazer só um parêntese aqui, tem um pessoal perguntando se essa live vai estar salva. Essa live vai ser salva. Nós normalmente salvamos no IGTV do Instagram e amanhã também provavelmente a gente vai estar passando ela para o nosso canal no YouTube, o canal do CRA-RN. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer pergunta, pode fazer, que a gente vai passando aqui para Gabriel, até dar o nosso tempo, a gente vai fazendo as perguntas que vocês enviarem. Agora deixa eu ver uma coisa. Para analisar o risco, você falou naqueles cuidados que o empresário tem que ter antes de assinar o contrato. Dele ver bem direitinho as taxas de cada banco, o que um banco exige, o que o outro não exige, né? Mas quais os critérios que os bancos utilizam para analisar o risco dessas operações? Fora aqueles que você já veio citando ao longo da entrevista, que seria a credibilidade da empresa, a questão de terem negócio junto àquele banco, de não estarem inadimplentes. O que mais a gente poderia ver? Ele analisa a pontualidade da empresa no próprio banco e também fora, porque ele vai fazer uma consulta no Serasa, no sistema de restrições, ele vai rastrear no sistema do Banco Central, porque todo banco que atua no Brasil, ele é obrigado a informar como é que está a situação de cada cliente dele, então ele manda dizer ao Banco Central o valor do saldo devedor e se está em dia ou se está em atraso. Então os bancos têm acesso a esse sistema para fazer essa consulta. O banco também olha a adimplência das obrigações tributárias, ele observa a movimentação da conta da pessoa, se você tem uma conta que estoura muito o saldo, então ele já vê que o seu risco é maior. Ele não pode, mas ele analisa o caráter, é algo que hoje a gente já não pode mais tratar, mas os bancos continuam analisando, porque o banco ele se sente no direito de observar se ele está lidando com uma pessoa que tem um padrão ético um pouco distante do que se espera para a nossa sociedade, ele já fica achando que aquela pessoa vai lhe dar um risco maior. É problema. Exatamente. Então, às vezes, a nota é boa, mas ele não quer fazer, aí ele encontra uma maneira de negar. Certo. De acordo com a resolução do Banco Central, que todos os bancos vão seguir, ele olha a situação econômico-financeira da empresa e dos sócios. Por exemplo, se você tem uma empresa que tem um sócio que tem sociedade noutra empresa, então ele vai olhar também, se ele tiver mais de 10% do capital social da empresa que está pedindo dinheiro, o banco também vai analisar como é que essa outra empresa está. Porque se ela estiver devendo muito, se ela for uma empresa que está, digamos, com um nome sujo, numa linguagem mais popular, o banco já vai ficar com medo de emprestar, porque ele acha o quê? Que você vai pegar esse dinheiro e vai mandar para outra, que está precisando. Outra. Quando tem um sócio estrangeiro, o risco do banco também é maior. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar a vida dessa pessoa no exterior. Ele tem bancos que a gente chama de bancos correspondentes. Ele vai pedir para que esse banco analise como é que está essa pessoa no exterior, seja sócia, seja a própria empresa. Ele observa o que a gente chama aí de questões de cadastro ou de caráter. Ele olha o grau de endividamento, então se a sua empresa tem um percentual de endividamento superior a 50%, o risco já é muito alto para o banco. O que é isso? Imagine no balanço patrimonial você tem um ativo total de 1 milhão e você deve 500 mil. Então você comprometeu 50% do seu patrimônio com dívida. Isso é como se fosse o limite do bom senso. Tem empresa que deve 80%, 90%, como tem casos que o banco financia 100% do projeto. Mas ele olha no todo também. Se a empresa é antiga e está devendo já 80% do que tem, na hora que o banco empresta para você ficar devendo 95%, é como se fosse assim, essa empresa está me dando um risco muito grande, né? Não tem como, né? Não tem. Então ela olha o fluxo de caixa, ela olha, por exemplo, qual é o modelo de gestão que a sua empresa tem, ela olha se a empresa tem um plano de sucessão. Se você não tem plano de sucessão, significa que na hora que o presidente da empresa ou a diretoria se ausentar por saúde ou por qualquer outro problema,
quem é que vai dar continuidade à operação para garantir o pagamento ao banco? Então, é bom que tenha também um plano de sucessão. Ele observa a qualidade dos controles, se você tem sistema de controle de estoque, se você tem sistema de definição de preço, de comparação de custos. Se você não tem nada disso, a sua nota de risco piora. Ela diminui. Que a nota, quanto maior, melhor. A nota máxima é 10. O banco financia de 6 para cima. Então, se você tem alguns controles que você relaxa, se você não respeita o meio ambiente, por exemplo, mesmo que você tenha um licenciamento, normalmente quando a gente recebe a licença, ela vem com as medidas atenuantes para alguns problemas que você possa causar. Se você não cumpre essas medidas atenuantes, você também tem um risco maior. O banco, ele observa também o setor de atividade que você atua. Então, economicamente, a gente sempre diz assim, o primeiro setor que sofre com crise é a construção civil, e ele é o primeiro que retoma. Se você quer saber se uma cidade está bem, você olha se tem prédios novos sendo construídos. Se não tiver, é porque ela já está com alguma dificuldade econômica. Então, isso também se observa. Por exemplo, supermercado atualmente não representa muito risco porque está funcionando. Agora, hotel, restaurante, bares, são atividades que vão abrir mais para frente. O setor de turismo, hoje, é o que representa mais risco para os bancos, porque é o último que vai voltar à normalidade. E aí, além de voltar à normalidade mais tarde, ele vai ter que voltar redimensionado, como eu falei. Ele não vai poder aglomerar pessoas na piscina, não vai poder aglomerar pessoas na recepção, não vai poder aglomerar pessoas nos quartos, muito menos, nos quartos não, desculpe, nos restaurantes. Dos próprios hotéis, né? Então ele vai ter que rever tudo isso. E na hora que você vai rever, por exemplo, as clínicas médicas a gente vai hoje, e você vê que tem uma cadeira, pode ser usada, pula dupla para poder sentar outra pessoa. Então todo mundo vai ter que fazer gasto, e o banco vai saber quem vai ter mais e quem vai ter menos. O banco também pode observar o próprio limite de crédito. Então esse limite de crédito ele é feito com base nesse risco sistêmico, mas também ele observa o valor das garantias que a empresa tem e do patrimônio que a empresa tem e dos avalistas. Então, você ter um bom avalista melhora a sua nota de risco também. Isso tudo em relação à empresa. Agora, em relação à operação, que é o financiamento em si, ele vai verificar para que você está pedindo dinheiro. Então, uma pergunta que a gente nunca deve fazer é chegar no banco e dizer, você tem dinheiro para quê? Não faça essa pergunta. Ele vai ver que você não tem objetivo, você não tem foco, né? Você está pegando qualquer coisa. Né? E você tem que ser verdadeiro. É um princípio que a gente tem como base para uma negociação em qualquer esfera. É você falar a verdade, é você ser íntegro. Se você está com o nome sujo, diga que está com o nome sujo, porque o banco vai dizer, no pior, ele pode dizer, limpe e depois volte. E ele até pode lhe ajudar a limpar. Eu já vi situações, Marília, do banco, ele analisar o risco de uma operação, ver que o risco é muito grande, e ele ajudar a empresa a resolver aquele problema. Uma vez a gente sugeriu que a empresa fizesse uma cisão. Ela estava com muito problema no CNPJ dela, então ela fez uma cisão dividindo-se em duas. A que estava com o nome sujo ficou, e a empresa nova que surgiu, assumindo a operação dela, pegou um financiamento para salvar aquela operação antiga. Então, muitas vezes, em cima da verdade, você consegue resolver o problema. Se você chegar dizendo uma mentira, o banco vai descobrir. Como é que ele descobre? Primeiro, Natal é pequena. Os gerentes de banco se conhecem. Ele pega todos os sistemas que são entrelaçados, além de listas informais que os bancos têm. Hoje eu não sei se ainda funciona, mas há uns 10 anos era comum os gerentes de banco almoçarem juntos uma vez por semana para trocar figurinhas sobre os clientes. Eu não vou dizer que isso continua, mas o que é que impede de Gabriel, se fosse gerente do Banco do Brasil, conversar com Marília, que é gerente da Caixa, sobre um cliente em comum? Então eles vão descobrir de qualquer maneira, é impossível a gente se esconder, então é ser transparente. Ele também observa as garantias, como eu já lhe falei, e o valor da operação. Então, ela tem que ter compatibilidade com o que você está pedindo. Não vá pedir um valor muito alto em relação ao que você precisa. A minha folha dá 500 mil, eu vou pedir 1 milhão.
Ou então eu vou comprar um imóvel, eu vou fazer uma reforma que custa 500 mil, eu vou superfaturar o orçamento para poder conseguir 1 milhão e ficar com 500 para fazer minha casa. O banco vai descobrir. Ele não conhece 100% da verdade, mas ele tem engenheiros que vão analisar esses orçamentos, vai criticar e vai fiscalizar. Então, basicamente, são esses os critérios que o banco analisa para verificar o risco. Você, quando introduziu a pergunta, Marília, você falou dos contratos. Certo. É importante. Os critérios para analisar o risco das operações, não é isso? Isso eu falei do ponto de vista do banco. Agora, para quem contrata, para o mutuário, é importante no contrato, né, que é o risco agora de quem pede. Você falou aquela questão da taxa e também das contrapartidas. Tinha isso também, não é isso? Agora, além disso, é bom verificar cada cláusula, ler realmente para entender, porque depois que você vai brigar, ele vai analisar o que está escrito. Agora, você pode se defender como? Primeiro, se o banco lhe mandou uma minuta do contrato, um rascunho, guarde uma cópia desse rascunho. Porque eu já vi, tanto como perito judicial, como vi como consultor, como gerente, operações serem feitas num acordo informal e o que manda para o cliente assinar é diferente. E às vezes assina e ainda é diferente de novo na hora de colocar na conta ou de cobrar. Então é bom guardar. Eu negociei tudo de boca. Não faça isso. O que é que eu recomendo? A gente vai negociar com o gerente uma taxa de juros para capital de giro. Negocie de boca, mas passe um e-mail dizendo, conforme contato telefônico, nós estabelecemos que o prazo vai ser tantos meses, a taxa você confirma, a pessoa vai lhe responder confirmando. Quando o contrato sair, confira. E quando o dinheiro cair na conta, confira de novo. E quando ele lhe cobrar a prestação, confira de novo. Porque não é incomum ações de revisão contratual, porque os bancos fazem diferente do que foi acordado. Seja por má-fé, seja por um erro sem dolo. O importante é que vale o escrito e não o dito, né? Porque depois fica mais fácil de se provar, né? Gabriel, eu vou fazer mais uma pergunta. Agora eu estou vendo aqui que daqui a uns 5 minutos ou alguma coisa a gente deve estar estourando o nosso tempo. Sim. Eu acho que a gente está discutindo muita coisa interessante, está dando muita dica interessante, e eu acho que de repente que se cair e tiver alguma pergunta, ou você achar que ainda tem mais uma coisa importante para a gente abordar, a gente pode voltar. Porque eu estou vendo que nesse momento é muito interessante esse tipo de orientação que você está dando, certo? Sim. Então se cair, gente, vocês fiquem tranquilos que a gente vai voltar. Agora tem uma pergunta aqui, eu registrar também a presença de nossa presidente do CRA, Kate Maciel, da nossa conselheira federal, Ione Salem. Ione tem uma pergunta. Ela está perguntando como é que estão os financiamentos para os restaurantes. Você falou naquela questão do turismo, né? Que vai ser um dos últimos a voltar. E como é que está essa questão do financiamento para os restaurantes? Muito bem. Primeiro, saudar a Kate e Ione e dizer que é um prazer estar aqui discutindo esse tema com vocês. Ione, em relação à sua pergunta, o banco hoje ele não vai ter restrição em relação a restaurante especificamente, apenas o risco vai ser maior. Para operações, para folha de pagamento, que é essa que veio carimbada do governo federal, o banco não vai analisar esse risco do setor, porque é exatamente em função da crise. Se for um financiamento de capital do giro tradicional, obviamente o banco vai seguir o que ele já seguia, ele vai analisar o risco da operação. E é provável que os bancos privados cobrem uma taxa de juros maior para o restaurante do que para outro ramo de atividade como supermercado. Isso aí é algo que eu poderia considerar natural. Não adianta entrar na justiça porque não vai conseguir, porque é uma negociação. É impossível você agora chegar para o juiz e pedir para o juiz obrigar o banco a contratar com um juro menor. O que pode ser feito é depois você solicitar que readeque em função da mudança do risco da operação. Você faz hoje com uma taxa maior, daqui a 6 meses a pandemia acabou, a economia melhorou, você vai pedir para que essa taxa seja regularizada. Aí sim caberia uma revisão. O que eu imagino que vai ter uma oportunidade para os bancos emprestarem aos restaurantes é porque eles vão precisar se redimensionar. Eles vão, não só restaurante, mas muitas atividades vão se reinventar. E essa reinvenção vai implicar em investimento em reforma, em investimento em móveis, em equipamentos. Eu estou lembrando aqui, um restaurante que é comum
o autosserviço aqui no nosso país é algo que vai ter que mudar. Ninguém vai mais poder chegar no restaurante sem máscara, sem proteção nenhuma em cima da comida, pegar a comida e colocar no prato. Então, isso vai exigir um gasto não só de equipamentos de proteção individual, como é provável que ele precise mudar alguns balcões, alguns equipamentos na própria cozinha também. Então, esse tipo de investimento não vai ter restrição. Eu imagino que até quem tem restaurante, é bom já ir pensando em procurar os bancos, preferencialmente o Banco do Nordeste, que vai ter uma taxa de juros menor, que hoje deve estar em torno de 4% ao ano, ou até menos, porque a inflação tem caído, para poder já começar a ver o que é que vai ser feito, porque vai precisar ver com algum arquiteto o redesenho, vai precisar fazer o orçamento dessa obra civil, caso venha a ser feita, vai precisar pedir orçamento de máquina e equipamento de 2 fornecedores diferentes, talvez precise contratar um marceneiro para fazer alguma mudança nos móveis, então isso tudo não se faz do dia para a noite. Então, se a gente já sabe que no máximo em 30 dias esses restaurantes deverão estar funcionando, a não ser que se decida por lockdown mais na frente, eu acho que já passou até da hora do restaurante ir atrás. Porque não vai conseguir do dia para a noite, né? Vai ser necessário pensar, vai ser necessário definir uma estratégia. Agora, do ponto de vista do banco, eu imagino que a gente vai ter total apoio, especialmente no nosso estado, por causa desses polos de turismo que nós temos. O Costa das Dunas, que está aqui na região metropolitana, a Costa Branca, lá em Mossoró, a interiorização do turismo. E uma outra forma também que os bancos, pelo menos os bancos de desenvolvimento, têm tratado bem, é o turismo de base local. Então, eu acredito que agora vai ser uma boa oportunidade também de captar recursos para esses empreendimentos de alimentação, de restaurante, ou de pequena pousada, ou de um artesão que ele tem um negócio familiar e que ele quer tornar ele mais atrativo, ou até ele precisa readaptar o seu serviço para cumprir essa nova determinação sanitária. Os bancos eles vão estar aí completamente à disposição para financiar. E eu recomendo, não por ter trabalhado lá, é o Banco do Nordeste, que é quem tem a linha que a gente chama de FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, porque ele tem as menores taxas de juros e os maiores prazos. Um restaurante que precisa de investimento, eu acredito que ele consiga pagar entre 8 e 10 anos, é o prazo que ele pode conseguir de financiamento, com essa taxa de 4% ao ano, e com carência de até 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, é algo que dá para ajudar o restaurante a se reerguer. Eu não acho que vai ter nenhum restaurante que vai reabrir nas mesmas condições que ele estava anteriormente. Agora, eu recomendo, corra logo para organizar, porque se for deixar para fazer depois que for reabrir, aí já não dá mais tempo. Você vai perder cliente, porque quem se organizar primeiro vai atrair mais público, né? É quem oferecer a melhor estrutura e mais segurança, né? Exato. Gabriel, eu vou fazer o seguinte, para não correr o risco de nós sermos cortados no meio da fala, eu vou sair agora e vou pedir a todos que voltem também junto com a gente, e você volta e solicita novamente a sua entrada, que aí a gente já lança a próxima pergunta para não correr o risco de ser cortado, que ficaria muito ruim. Tá bom, gente? A gente volta já. Vamos só sair e voltaremos. Até já.